Oi, gente. Tudo bem aí? Estamos começando a entrar. Pessoal, vamos ver se o pessoal espera um pouquinho o pessoal entrando. Obrigado, Roberta Tâmara. Não sei se a gente vai conseguir ler todos, né? Cristina, o pessoal está entrando. Está entrando aqui na nossa live. Para falar de uma coisa que eu adoro, que é educação física, né? E em tempos de pandemia. É uma loucura. Como a gente podia imaginar que fosse acontecer isso? Ninguém podia imaginar. Ninguém. Nenhum. Nem os videntes, ninguém conseguiram. José Paulo, como é que vai, José Paulo? Grande companheiro. Alguns eu consigo ler, outros estão muito rápidos, né? Nos colégios também. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar a falar. Aqui, o pessoal entrando, Marcos. Enfim, esse ano Gêmeos, 2020. Mas foi um ano muito aprendizado também, né? Tivemos que aprender tudo de novo, aprender. Foi um sucesso, estamos juntos. É difícil acompanhar. Ana Luísa Salles, como é que tá, Ana Luísa? Escola. A Sônia tá aí também. Boa tarde, tá aqui o Colégio Objetivo de Lorena. Como é que tá, Ana? É isso aí. Bom, o pessoal está entrando, vamos dando um tempinho rapidinho, porque senão. O Vanderlei Algão também me acompanha há quantos anos, né, Vanderlei? Professor. Todos os cursos que eu tenho, o Vanderlei está lá. E ele não se cansa. Ô, Vanderlei, você deve estar cansado já de mim, Vanderlei. Professor Caio. Tudo bem, Ana Maria. E é isso, gente. Vamos lá, começando a falar um pouquinho com vocês, né? Porque foi um processo, né? Uma coisa doida que nós tivemos que fazer rapidamente. É um processo que começou o ano tranquilo, como todas as escolas, como nós também lá, né? E, enfim, fazendo atividades. Inclusive, nas 2 primeiras semanas, nós estávamos desenvolvendo um jogo. Para quem não me conhece, assim, nós temos uma característica de criar jogos novos para a educação física, tá? Isso já há 30 anos. Eu trabalho em escola há 44 anos. E um dos desafios, quando eu assumi a coordenação, há 35, 36 anos atrás, lá no Colégio Objetivo, era mudar um pouquinho o conceito da educação física. Era um desafio mais fácil em alguns aspectos, porque tinha mais tempo do que nós tivemos que fazer em pouco tempo aqui, né? Em algumas semanas tínhamos que reaprender da educação física. Fazer educação física de uma maneira diferente, em equipamento diferente, enfim. E nesses anos todos, nós fomos desenvolvendo jogos multidisciplinares e naquela semana nós terminamos de desenvolver um jogo sobre os vírus. Já tinha no passado um jogo sobre a febre amarela, sobre chikungunya, sobre a dengue, enfim, muito sucesso. Aí só acrescentamos a Covid-19 com mais alguns elementos no jogo. E funcionou. 2 semanas já estava rolando, molecada jogando, aí pessoal dando like. É isso aí, gente, dando like que ajuda, porque aí o canal da CIESP melhora bastante. Enfim, fizemos o jogo, estava tudo bem. Tínhamos mais um jogo na gaveta, que foi um jogo da direção, que era sobre literatura. Estou falando de jogos com bola, tá, gente? Tudo isso aí é jogo com bola. Tá? Para quadra. Um jogo de literatura que não foi testado, porque em seguida, por volta do dia 18 de março, para tudo. Para tudo, fica todo mundo em casa. E aí,
vamos reaprender a dar aula. Que é uma coisa interessante, muito louca. Vimos os desafios, né? Meu Deus do céu. Estudo daqui, estudo de lá, o colégio começou a trabalhar, equipes trabalhando. Aí decidiu-se dar aula com o Zoom, né? Umas escolas preferiram o do Google, nós preferimos o Zoom. E aí, em 4 dias, tivemos que fazer, primeira coisa, aprender a mexer com o equipamento. Segunda coisa, criar uma aula para esse equipamento. Quando você tem uma escada longa, comprida, enorme, que você não vê o final lá em cima, você se assusta, você fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir subir, é muito alta. E como é que você faz para subir uma escada dessa? Sobe o primeiro degrau, foi o que nós fizemos. Fizemos o primeiro degrau, primeira coisa que tem que aprender, mexer com o equipamento. E junto, fazer a primeira aula no computador. Primeira aula, falei, vamos focar na primeira aula, que é para segunda-feira. Isso era uma quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, trabalhando direto com a equipe. Nós temos 30 e poucos professores, fora as outras matérias, só de educação física, trabalhando para segunda-feira dar a primeira aula. Todo mundo um pouco assustado, né? Imagina. E falei, segunda noite, reunião. Eu e o professor José Paulo, que ele é coordenador junto comigo, ele coordena o setor de Fundamental 2 e médio, e dividia a coordenação, eu fico com Fundamental 1 e infantil, né, nos iniciais e nos finais. Enfim, eu e o Zé, vamos embora, gente. Muita garra, muita força. Fizemos a primeira aula, segunda-feira à noite nos reunimos, avaliamos e aí começamos a fazer as aulas. Nós tínhamos um escopo de fazer a aula até agosto, né? Até final de junho. E na minha ingenuidade achei que em junho, em agosto a gente voltaria. Quando foi finalzinho de maio, já percebi que não ia voltar. E aí eu já falei para a gente, nós temos que fazer agora mais 40 aulas para o segundo semestre. Ok? Mais 40 aulas. É aquela história, um degrau de cada vez. E vamos lá, e vamos fazendo. Mas depois de um certo tempo, começou, e eu vou explicar para vocês alguns jogos, o que aconteceu. As pessoas conseguiram ter mais facilidade em trabalhar com o equipamento. O importante é que nós colocamos, conheça o equipamento. No primeiro momento, o que deu mais trabalho, que a maioria dos professores não estavam preparados com os computadores para dar aula, computadores mais modernos e tal. E como nós estamos trabalhando muito com filme, isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês, e filme é pesado, nós trabalhamos com pesquisa e filme, precisa de um equipamento bom. Então temos que se adaptar, inclusive, para quem dava aula para um celular, quem dava aula no iPad, enfim. Foi um crescimento grande, quer dizer, a gente não pode ver só o lado negativo da coisa, todo mundo cresceu. Né? Então, o professor José Paulo foi procurar os órgãos, né? O nosso CREF, para alguma orientação, se podia, se não podia dar aula no computador, enfim. Eles falaram que não, que eles não tinham nenhuma legislação e que aconselhavam a não dar aula no computador, porque eram crianças e você não sabia como é que era o espaço deles. E, de certa forma, estão certos. Mas também existe a necessidade e o apelo desses exercícios. E aí começamos a trabalhar com um esquema misto, né? Tentando trabalhar de uma forma que atingisse os dois lados. E com muita conversa, no sentido de que, principalmente, isso foi fundamental. Mesmo que a gente conseguisse dar aula de educação física 2 vezes por semana para eles, não é o suficiente nessa situação. Então, o que nós aconselhávamos, né? 8 horas de sono. Fizemos metas com eles, né? Eles têm metas, olha, 8 horas de sono. Fizemos planilha, vocês têm que ter 1 hora de exercício por dia, 10 minutos de alongamento. Porque vocês estão confinados. Uma criança ou adolescente, ele não para. Por mais que ele não para, ele está jogando bola, ele sai, principalmente as crianças, né?
Só que agora não tem condição de fazer isso. Então, a nossa preocupação é encaminhá-los também nesse sentido. Tem que fazer. E foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, começamos a criar os jogos e as atividades. Então, para vocês terem uma ideia, uma parte teórica, vamos trabalhar com uma parte teórica no Fundamental 2 e médio. Foi uma das propostas nossas, né? Um alongamento com a parte teórica. Mas o que de parte teórica? O que? Porque você está competindo com... Eles têm tudo, né? Celular, computador, game. E você chegar na frente da câmera e começar a blá, 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 como eu estou fazendo agora, vai dormir. É um nananenê. Você tem que fazer com que ele se interesse pelo que você está falando. E foi assim que começou. Por exemplo, fizemos uma primeira aula de basquete. Aula de basquete, aula de basquete. Começamos com a história do basquete. E engraçado que deu muito resultado. Por quê? Daí fizemos uma pesquisa, filmes com a história do basquete, com Roda da Fama, enfim. Mas pegando alguns detalhes, por exemplo, então começando com 1891, que não foi criado, nós começamos a discutir com eles como é que era o mundo em 1891. Porque a pessoa não se atenta a isso, ele não vai lá. Ele está achando que tinha computador, que tinha celular, que a mulher fazia esporte, enfim, que o negro era integrado. Não. Aí você começa a situar ele, tanto geograficamente, onde foi criado o gênero, por que foi criado o esporte, dá uma contextualização do todo. Então mostramos o mapa dos Estados Unidos, onde foi criado, em Springfield, por quê naquela cidade, porque nevava muito. O diretor da academia, da ACM, pediu para o James A. Smith, precisamos de um jogo de salão, porque em salão só fazem ginástica, que era muito tediosa. Do lado de fora não podia fazer futebol americano, jogar rugby, beisebol, enfim. E eles, imagina, o professor falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aí? Vai, pensa daqui, ele quase desistiu. Mas por causa do frio começou tudo isso aí. Por causa da necessidade, o jogo não surgiu por uma necessidade. E aí quando você coloca essa necessidade, você coloca essa de peso e tudo mais, aí fala, mas como é que era em 1991? E a mulher, ela jogava? Não. A mulher nem votava. A mulher, como assim? Ela não era cidadã. No Brasil, ela só foi votar em 33, gente. Aí você começa, só participava da SEMI, essa secretaria de moços, depois foi criada de moças e moços, né? Mas a mulher não podia participar de esportes. O máximo que ela fazia era um tênis, um golfe, uma coisa bem delicada. A mulher não mostrava o braço, não mostrava as pernas. Tudo isso gerou muita discussão. Foi muito legal por isso também. Eu falei, o Brasil tinha acabado de se tornar república. 2 anos e 3 anos que tinha abolido a escravatura. Tudo isso, você contextualizando o esporte, começou a dar um sentido para eles. Enfim. E foi assim que nós começamos, com o Fundo 2 e médio. O Fundo 1, e o que é mais importante é a equipe, né? Pôs a equipe para trabalhar. Isso é fundamental. Aí você vai falar para mim, mas eu não tenho equipe. Crie uma. Professor que não tem uma equipe, crie uma equipe. Professores de outros amigos seus que trabalham na outra escola, faça uma reunião uma vez por semana. Agora é tão fácil. Precisa de equipamentos, Zoom, Google. Discute necessidades, discute enfim, o que você está precisando fazer. E o que nós fazemos toda sexta-feira. Nossa equipe se reúne toda sexta-feira, onde se traz os temas e se desenvolve as aulas. E aí tem uma professora, Bianca, no caso do Fundamental 1 Infantil, que organiza todos os conteúdos e trabalha nos equipamentos, no PowerPoint e tudo mais, que eu vou explicar alguns para vocês. E tem o Nelson, que faz isso no Fundo 2 e médio. Enfim, mas tudo isso é discutido. Depois que é dada a aula, quem dá aquela aula que foi dada, como que foi dado antes, aquela aula, dá um feedback. Nós temos um grupo, olha, foi assim, foi assado, funcionou isso, não funcionou aquilo. Trabalhei assim. Alguns professores assistem aulas dos outros. Enfim, equipe, uma coisa que é fundamental. Bom, agora que já tem bastante gente, eu queria falar primeiro, agradecer a Regina, né? Regina Stefano, grande amiga, que, nossa, falo com você sensacionalmente, gente, pelo amor de Deus. Valéria. A Valéria
professora muito querida. Fiquei assim, fico meio constrangido, né? Mas enfim, a Regina Stefano, nós trabalhamos juntos, ela diretora de cursos aqui da Ciesp há quantos anos, e fiquei muito contente que ela me convidou para fazer a live, né? Espero que dê tudo certo. Enfim, já tenho feito algumas outras lives, mas é sempre um orgulho fazer aqui na Ciesp, porque somos parceiros há mais de quase 18 anos, né? Que estamos juntos, enfim. Mas a ideia aqui da equipe é fundamental. Um beijo para a Sônia também, da Ciesp, outro dia assisti porque é a live dela. A Valéria de Santos, eu sei que é ser de Santos, Valéria, eu sei. Ô, Valéria, você me acompanha há quantos anos que a gente está junto trabalhando, minha querida. A formação da equipe, para nós, foi fundamental. Nas discussões, nós temos especialistas em infantil, temos um doutor especialista em infantil, tem o Genivaldo, que é uma cabeça no infantil, adora infantil, ele produz material da escola junto com o Marcos, quer dizer, enfim, temos professores novos, como a Bianca, que entrou esse ano e está ajudando muito. Você fala dos outros, né? Fala de todos aqui, mas assim... E foi muito interessante, só uma parte, quando foi dar aula para o infantil, imagina, nós temos crianças de 2 anos. 2 anos na frente do computador. E a primeira coisa... A primeira coisa que você imagina, assim, que é impossível. Como é que é esses 2 anos? Você olha no computador, reduzir um pouquinho o tempo de aula. Mesma coisa, primeira pedra, vamos lá, aprender o conteúdo, vamos aprender o material, vamos fazer um conteúdo, e saiu. Sim, saiu. Saíram todas as aulas. Já estamos com ela até o meio do ano. E toda semana se criam mais aulas. E foi muito interessante que nas primeiras aulas, o Genival estava me contando que a criança, de repente, uma das crianças saiu. E o pai ficou desesperado, mas filho... Aí o Genival está como o pai, calma, que assim até na aula, na quadra, é igualzinho. Eles têm 2 anos. É o tempo deles. Espera que ele já volte. Não deu outro, ele voltou daqui a pouco. É uma pessoa que está 40 anos dando aula para criança da cidade. Então ele sabe o que vai acontecer. E tem uma série de jogos, vamos tentar falar de um deles, é difícil sem mostrar o material. Mas assim, o pessoal tem desenvolvido muitos jogos. E é interessante porque quando você fala infantil, você não pode fazer um jogo só para todo infantil. Mesmo esse jogo tem que ser para 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7. Agora, esse jogo pode ser usado até para o 3º ano, 2º ano, e os professores vão adequando. Vão adequando. Itatiba, a pessoa de Itatiba aqui, Objetivo, está me acompanhando, tem bastante gente. Tem que ser seccionado, porque não é o mesmo nível. Então você cria vários jogos. Por exemplo, tem um jogo que fez muito sucesso, inclusive eu dei hoje para o 6º ano, que é a Maratona da Saúde. Eu vou explicar esse jogo para vocês. A Maratona da Saúde é um tabuleiro. Não é um tabuleiro. Imagine um tabuleiro fixado no computador. O tabuleiro vai de 1 a 25. Dos pequenos vai menos, vai até 1 a 15. Tem as turmas menorzinhas, em vez de você colocar números e fotos, você coloca bichos, onde eles vão imitar os bichos, enfim. Mas trabalhamos com um dado virtual, ou um saquinho com números, com os pequenininhos de 1 a 3 só, porque senão termina muito rápido, você pega 6, você faz de 1 a 3. 2 equipes, nos pequenininhos não, os pequenininhos fazem individualmente, mas assim, os mais velhos, para dar um pouquinho de emoção, você faz meninos contra meninas, jogando um jogo de tabuleiro, que tem que chegar no 25. Onde ele cai, tá? Onde ele cai na peça ali, por exemplo, a peça 3, tem um exercício ali. Aí foi um trabalho que foi feito, né? Onde você clica, aparece um exercício em forma de filme que a professora mostrou. Você clica novamente, ele volta. Isso se chama Superlink. O que nós fizemos? Depois que criaram esse jogo, os professores queriam fazer outros jogos, nós fizemos um tutorial e colocamos como é que fazer o Superlink, que é muito simples. Como é que você faz esse jogo para não ter que ficar mudando de tela? Por que também? Olhe bem onde eu estou. O computador não é diferente. Como é que você vai dar exercício? Não dá. Vocês estão vendo meu braço? Não. Estão vendo minhas pernas? Não. Então eu vou lá atrás. Aonde você vai? Vai lá no banheiro? Onde você vai?
Então isso tem que ser pensado na hora que você vai fazer uma aula. Você quer fazer um exercício? Então o que nós pensamos? Fotos ou filmes, e a criança vê o corpo inteiro. Você explica, por causa dessa de segurança. Como é que você vai na casa da pessoa? Você não sabe o que tem na casa da pessoa. E fala para eles o que tem do lado, o que tem aqui, o que tem lá. Então, filma, clica. Olha, agora nós vamos fazer uma ponte. Tá? Uma ponte. Vai lá, mostra como é que é a ponte e volta para o jogo. E vai tirando os números, chama Maratona da Saúde. Vai tirando os números, tem que cair no número 25. E hoje caiu as meninas, depois de bater umas 3 vezes, voltar, as meninas venceram no 6º ano, foi muito legal. Para dar esse molho, mas todos fizeram exercício. Fizemos um alongamento no começo, como esse alongamento? Também por fotos, ou desenho, 10 exercícios. Alguns eram duplos, mas assim, 10 exercícios. Temos um cronômetro regressivo que dá um sinal. Estão bem alongadinhos e tal. E o que é complicado? Você tem um número X na tela também que você tem que ver. Então, é difícil você trabalhar fazendo exercício. E o tempo todo. Espana. Principalmente para os mais velhos. Os pequenos, então, você consegue um pouquinho mais, mas os mais velhos espana. Então, você trabalha o quê? Um alongamento, uma parte principal, depois uma volta calma. Como? Faz uma teoria, depois uma discussão, para que chame a atenção deles. Isso é fundamental, gente. Tem que chamar a atenção deles. Senão fica muito chato. Hoje eu estava dando aula de ciclismo, né? Eu dei a Maratona da Saúde, que foi rápido, foi meia aula, mais ou menos, um pouquinho mais de meia aula. E aí eu voltei, porque a aula de ciclismo que eu estou dando para eles, só para vocês terem uma noção, ela é longa, né? Ela não precisa ser uma aula só terminar. Você pode terminar em 4, 5 aulas, não tem problema. O assunto tem que ser dado, de alguma forma. E aí, eu conversando sobre ciclismo, sobre o cicloturismo também, não só ciclismo de competição, mas o ciclismo, como é que você pode viajar de um país para o outro. Aqui no Brasil tem várias rotas, o Caminho da Fé, tem em Santa Catarina, e com filmes e fotos, enfim. E aí uma menina falou da Inglaterra, porque foi uma dificuldade andar na Inglaterra, não sei o quê, por causa da mão inglesa. Aí um moleque perguntou, o que é isso, professor, mão inglesa? Foi ótimo. Uma discussão, talvez para o ciclismo, agora uma outra discussão, mão inglesa. Os carros andam do lado esquerdo e aqui no Brasil andam do lado direito, aqui nos Estados Unidos e tal. Aí eu falei, vocês sabem quem surgiu, quem que começou isso aí? Porque os ingleses tinham a mão deles, a mão inglesa, né, a mão do lado esquerdo. Aí o Napoleão Bonaparte, que estava em guerra com a Inglaterra, decidiu que as pessoas tinham que andar do lado direito, para contrapor aos ingleses. Os Estados Unidos, que tinham acabado de proclamar a independência, tinham feito guerras contra a Inglaterra 2 vezes, né? Em 1812 teve a Segunda Guerra contra a Inglaterra, falou, nós também vamos fazer como os franceses, nós vamos andar do lado direito da rua. E aí o mundo começou a ter essa divisão. O Japão, e foi legal essa discussão, você puxa um assunto e começa a dizer, nossa, veio assim mesmo. Aí uma menina falou, nossa, como ele é mimado esse Napoleão, porque ele quis mudar o lugar da rua. Eu falei, não, porque eu sou de mimo. É questão política, eles estavam em guerra. Tanto é uma questão política que um embaixador inglês convenceu o imperador japonês no século XIX que a mão certa é do lado esquerdo. E a Japão até hoje está do outro lado, igual o inglês. Entendeu? Isso é legal, porque gera uma discussão. Bom, mas e o exercício? Já foi o tempo do exercício, agora é a hora da teoria. Balanceado, senão espana. Eles estão cansados. Eles estão no meio. Como nós estamos em casa há 6 meses, então você precisa ter uma flexibilização de tudo, né? E tem dado muito resultado isso, essa contextualização de tudo, das coisas. A Maratona da Saúde foi muito legal, funciona até para o Fundo 2, até 7º ano eu acho que funciona melhor. Para os pequenininhos fizemos com menos números e para os menorzinhos com bichinhos. Você tem, eu vou dar um exemplo que o pessoal precisa muito de exemplos, o foco dá exemplo de jogos e tal. Pregador, isso aí é uma aula que nós damos até o 5º ano, mais ou menos.
Pede para as crianças, sempre com uma semana de antecedência, 2 garrafas de 1 litro, se fizer menor cai, não dá. Garrafa de 1 litro cheio d'água, um barbante que não pode ser muito comprido, tem a câmera, tem que ter 30 centímetros para poder trabalhar com a criança. Tá? Coloca o barbante dentro da garrafa, fecha. Se vocês estão visualizando, fecha o barbante e coloca os pregadores, 10 pregadores. E aí começa a trabalhar a manipulação. Uma mão direita, mão esquerda, as duas juntas, que é bem difícil. Sequência. Manda numerar os mais velhos. Coloca os pares, coloca os ímpares. No final você pode mandar fazer um bicho. Tem. E acontece, por exemplo, professor, não tem, não consegui garrafa, não consegui nada. Você tem uma caixa de sapato, uma caixa aí? Caixa. Professor, não tem uma caixa de sapato. Pega o caderno, abre a folha, vamos trabalhar com o caderno. Ideias. O que nós estamos fazendo para vocês são ideias. E funciona. E funciona. E é muito interessante, né? Teve um professor que falou comigo, né, que eu atendo muita gente de fora, né? E eles falando assim, professor, eu queria minha vida de volta. Eu queria minha vida de volta. Eu falei para ele, todos nós queríamos a nossa vida de volta. Mas não é sempre que a gente consegue as coisas, né? E outra, está se falando de voltar para a escola. Que escola nós vamos voltar agora? Em que escola que nós vamos voltar agora? Isso é uma coisa que as pessoas não estão pensando. Eu estou indo atrás dos protocolos e tudo mais, né? Ah, nós vamos voltar para a escola agora. Eu já tenho as escolas que estão preparando a carteira, dividindo a distância mínima, a criança não pode mudar de carteira, e aí o que vai acontecer? Vai ter 1/3 dos alunos na sala de aula, isso se acontecer, tá? 1/3 dos alunos na sala de aula, 2/3 em casa, filmado, né? Filmado não, um link direto, o aluno assiste em casa, que os alunos estão assistindo no colégio. Até aí tudo perfeito, né? Eu só não sei como é que fica o intervalo, porque não dá com que as coisas não vão se tocar, é complicado, mas vamos lá. Aí vem a educação física. Aí você imagina o que? Eu vou dar o jogo da Segunda Guerra Mundial. Eu vou dar o jogo dos porta-aviões. Não pode. Não pode. Esse é o grande problema. Não pode. Vai ser um outro aprendizado. Porque não pode bola. Você não pode compartilhar material. Você não pode se tocar. Então, que jogo que você vai fazer? Você pega, não pega, encosta. Então você tem que criar um outro mecanismo para dar aula. Então cuidado com o que se deseja. Você pode conseguir. Tive o prazer de trabalhar com você na década de 80. Opa, aprendi muito. Obrigado. Percebam que tudo parece tão muito simples, muito claro, e não é muito claro. As coisas acho que só vão voltar ao normal quando se tiver vacina e quando as coisas estiverem em calma. É claro que o mundo mudou. É claro que vai mudar muita coisa e não vão voltar a ser o mesmo. Este ano, 2020, vai ser inesquecível. E eu falo isso para as crianças, hein? Eu falo para as crianças, guardem o que vocês puderem na lembrança, porque vocês vão questionar para os seus filhos e para os seus netos. Como é que foi essa gripe? Como é que ficou um ano em casa? Imagina, uma criança daqui em 2050, né? Uma criança e o pai contando, nós tínhamos que ficar um ano em casa. Como um ano em casa? Um ano em casa. Porque a nossa última pandemia forte, grande, mundial, foi a espanhola, né? Que aliás estudei tanto espanhola, li tanto. Vocês não têm ideia no começo, como estudei para ver assim, alguns paralelos, né? E é muito louco, eu converso com ele sobre a espanhola também. A gripe espanhola foi uma coisa maluca, matou não se sabe exatamente, entre 50 e 100 milhões de pessoas, matou muito mais que a guerra, num mundo de 2 bilhões de pessoas, só que a guerra ofuscou a gripe. Ela começou em 1918, e ainda há uma controvérsia, mas que começou no Kansas, numa base militar do Kansas. O primeiro a morrer foi um cozinheiro, e que veio dos porcos de aves, quer dizer, tem uma teoria. E com o trânsito de tropas indo e vindo para a Europa, aí disseminou. Na primeira fase, engraçado que ela foi mais tranquila, teve 3 fases. A primeira fase mais tranquila. A segunda foi violenta, porque pegava os jovens.
E porque a reação dos jovens era tão forte àqueles vírus, né, no pulmão, que enchia de água era as citocinas, né, não, a guerra das citocinas. Né? Então, morria muito jovem e isso assustava. Isso assustava muitas pessoas. Enfim, foi assim, e foi dado... Engraçado que foi pouco estudado, gente, foi muito pouco estudado. Isso, né? Talvez pela Primeira Guerra Mundial mesmo, né? E talvez tenha influenciado o final da Primeira Guerra, porque quando começou a morrer muita gente na Alemanha, a Alemanha também decidiu terminar. As aulas na aula em 1918, todos passaram de ano, em questão de escola, todos passaram de ano. Mas aí vem a pergunta que falou para os alunos: como é que era o mundo em 1918, gente? Olha que loucura, as pessoas não se atentam. Gente, não tinha rádio. Não é que não tinha computador, celular, não tinha rádio. O rádio só foi colocado comercialmente em 1922. As únicas notícias vinham pelo jornal. E detalhe, a maior parte da população era analfabeta no Brasil. 50% a 60% era analfabeta. A população era rural e analfabeta. Mesmo assim teve fake news, como agora, engraçado, né? E muito interessante porque a caipirinha é uma das lendas que surgiu aí, porque eles inventaram os remédios, né? Então você punha mel, cachaça e limão, que curava da gripe. Porque numa época que não tinha gripe, não tinha remédio de gripe, não tinha antibiótico, não tinha o ventilador pulmonar. As pessoas faziam o que podiam, né? As escolas foram transformadas em hospitais, enfim. No Brasil chegou em setembro de 18 com um navio inglês. Um navio inglês, Demerara. Ele fez Recife, Salvador e Rio, depois foi para Buenos Aires. E foi já duas passageiras brasileiras que do Recife já morreram no Rio. Foram porque já estavam morrendo. Enfim. Mas isso é só para ilustrar como não se aprendeu muito daquilo lá. Houve muito aprendizado naquela época, mas não se aprendeu muito. Ficou meio esquecida. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia mundial, mas assim, com muito mais recursos, com mais comunicação, quer dizer, eles estão investindo bilhões de dólares em medicamento e vacina, e eu acredito que logo, logo a gente vai sair dessa. Enfim. Voltando às aulas. Contextualização com os alunos. Nós fizemos uma série de aulas usando a BNCC, inclusive esportes de aventura. O que deu muito sucesso foi surf e skate, muito sucesso. Também fizemos esportes radicais, enfim. Para os pequenos, jogo da forca. E eu fiquei assim, triste, porque não pode usar mais nome. Forca. Não pode usar mais nome forca, sabia? É pedagogicamente correto e tal, então nós mudamos, é um jogo onde você faz também uma equipe contra meninos e chama individualmente para colocar a letra, também feito em PowerPoint, com o Superlink, coloca a letra, se a letra tá legal, é ponto, se não, aparece vai montando uma criança do lado, e geralmente é um exercício terminado, quem acertou ganha o ponto, e todos fazem aquele exercício. Tá? Tem mais ou menos uns 12 exercícios nessa aula de forca. Não pode chamar forca, tá bom? Para vocês entenderem. Aqui a Renata pediu um exemplo de jogos, aqui, eu já estou dando um, Renata. Tem esse do pregador, tem jogo, por exemplo, o jogo do folclore, nós fazemos aquele jogo da memória, que você também tem que trabalhar a atenção das crianças. O jogo da memória, também chamando individualmente. Nós trabalhamos muito com... A Valéria aqui, o Corredor da Morte virou corredorzinho, é isso aí, os nomes são mudados por causa da politicamente correta, mas enfim. Então, dentro do pregador tem esse jogo da memória de folclore, você clica uma imagem, né, dos personagens do folclore brasileiro, e aí aparece outro, se você lembrar onde está a outra peça, ganha o ponto. Aí, no caso da minha, mas chamam individualmente, né? Sequência, coisas também que eles precisam saber, sequência. Você põe uma série de camisas de time e dá 10 segundos, olha, 10 segundos, presta atenção na sequência, aí tira. E aí você começa a fazer perguntas diferentes. Qual é a camisa número 3? Qual é a camisa número 2? Qual é a camisa que era verde?
Enfim, você vai colocando para que eles estimulem essa visão, né? Sequencial, de memória também. Imagem oculta. Imagem oculta, gente, dá muito sucesso imagem oculta. Imagem oculta, imagine, também é um PowerPoint, tem uma imagem, você vai clicando, vai saindo sozinho os quadradinhos na frente. Tem gente ver, pedir para participar. Graças Seixas. A Lete está aí também, tudo bem, Alete? Você também não cansa de ver a gente, meu Deus, você é uma grande amiga, Alete. Enfim, vai saindo e vai aparecendo a imagem e a criança tem que adivinhar. E aí nós fazemos isso no inbox, né? Onde eles vão escrevendo até achar. E geralmente, quando é Fundamental 2, é ligado ao conteúdo. Então, Roda Fama, se nós estamos de basquete, enfim. E aí o que acontece? Nós fizemos tem uma base de, se não me engano, 20 imagens ocultas, e aí nós fizemos um tutorial como trocar essas imagens, porque você precisa trocar as imagens, né? E isso é uma coisa mais simples, mas você precisa aprender. Então, e esses tutoriais todos, gente, que eu vou dar um toque para vocês, assim, o Zé Paulo Moraes Júnior, que é o coordenador junto comigo, o grande professor Zé Paulo, ele tem um canal, tá? José Paulo Moraes Júnior, de Educação Física. E esses tutoriais estão lá. Se você quiser aprender como é que faz algum desses jogos, eles estão lá. E vamos colocar mais alguns lá, tá? Outra coisa que é interessante, o Kahoot. Para quem não conhece, o Kahoot também pode ser pago, mas é gratuito. Muitas matérias estão usando o Kahoot, onde no final da aula nós fazemos uma espécie de prova, vamos dizer assim, vai? Mas é uma prova online, com o Kahoot, onde tem as questões, os alunos têm que responder, existe um ranking, e quando você acerta mais rápido, você vai no final do ranking. Eles adoram isso, adoram. Mas você testa o conteúdo que eles tiveram. Também tem nesse link do professor José Paulo Moraes Júnior, também tem como montar um Kahoot. E é gratuito, tá, gente? O Kahoot.it, você baixa e todas as crianças conhecem. Aliás, as crianças entendem mais que a gente. A Julinha, aí, o Zé Paulo colocou até o YouTube, o canal dele aí, para quem quiser pegar. Enfim, a criação de aulas é uma coisa que é importante, mas tem que ser muito estudado, muito, como é que se diz, pesquisado. Por exemplo, futebol americano. Eu fiz uma aula de futebol americano, que são duas, na verdade, né? Onde você mostra não só o futebol americano, mas a cultura americana. Tem muitos alunos nossos que vão fazer intercâmbio depois, mostrar team leaders, mostrar as bandas, como é que é o jogo, o draft, que é uma coisa muito interessante, que as pessoas não sabem o que é, escutam muito o draft. Aqui na ESPN teve o draft agora em abril. O que é o draft? No futebol americano, no beisebol, no basquete. E o Oscar foi draftado. Ele conta, inclusive, no discurso dele o que é draftado. Ele foi escolhido pelo time americano. O draft escolhe os jogadores das universidades. Então é uma grande... num hotel, né? 3 dias, é um evento, é um Oscar. E o americano, nesse ponto, é extremamente inteligente, né? O Marco disse que fez uma gincana usando esses recursos. É isso aí, Marco. Quem que escolhe primeiro o jogador, o melhor jogador da universidade? Quem que escolhe primeiro? O último time. O último time do ano anterior, ele precisa ser reforçado. Então ele vai ser o primeiro a escolher. E assim vai, são 32 times, aí volta para ele outra vez. São 7 rodadas, mais ou menos. E isso pode ser negociado também. É muito legal. Então, o que nós fizemos? Pega o vídeo, pega os conteúdos, discussão com eles. Eles estão muito ligados nisso. Na Super Bowl. Então, essa parte teórica também é interessante. É o que eu falo, você mesclando a parte física com a teórica e trabalhando com ele, monitorando o trabalho dele em casa. Porque muitos ficam jogando a noite inteira. Você conversa com a gente, os hormônios de crescimento são feitos de noite. Você tem que dormir à noite, tem que dormir 8 horas.
Tenta fazer uma rotina, porque é muito confuso para eles. Imagine, eles estão em casa, mas não estão de férias. Quer dizer, aquela sensação de férias que eles têm, de acordar a hora que eles quiserem e tal, eles falam, mas eu estou de férias. Não está, você tem aula, você tem que manter a rotina, você tem que estudar à tarde, você tem que dormir, tem que fazer atividade física. E isso tem que ser falado e precisa de ajuda dos pais. Vocês sabem, pais que são sedentários, eles têm dificuldade de encaminhar os filhos para fazer exercício. Quando um pelo menos é ativo, já ajuda. Quando os dois são ativos, com certeza a criança será ativa. Mas quando os dois são sedentários é mais difícil, precisa mais incentivo. Geralmente ele tem os amigos para puxar, mas agora ele não tem. Eles têm que se virar sozinhos. Então, muita conversa. Muita conversa. Vamos lá. É uma coisa muito interessante. Eu digo a vocês, né, que foi um ano de muito crescimento. É um ano triste, é óbvio que é um ano triste. Tem gente morrendo, gente. Não dá para dizer que é um ano legal, não é legal. Mas tem que se ver o lado ser positivo, que é um ano de um grande crescimento. Eu estou em casa há 6 meses também. Estou em casa há 6 meses. Sou um grupo de risco, estou em casa. Procurando conteúdo, tentando fazer rotina também, com as crianças, porque o adulto também se perde, fazendo exercício, minha academia do prédio que está aberta, e eu falo isso para eles, né? Eu tenho uma bicicleta, eu sou ciclista, né? Muitos anos que eu faço ciclismo, sou um ciclista velho e velho ciclista. Tenho uma bicicleta no meu balcão aqui, na minha varanda, com um rolo para fazer exercício. Então, às vezes eu tenho peso, mas tem que fazer exercício. Quando eu não estou cozinhando, que eu adoro cozinhar, tem que fazer exercício, porque é uma coisa que eu voltei para a cozinha, que foi ótimo, foi maravilhoso. Então não é um ano perdido, não pode se chamar um ano perdido. Não vai ser a mesma coisa o ano que vem, é diferente o ano. Mas não é um ano perdido, não. É um ano diferente, eu diria, diferente, mas não perdido. Triste em alguns aspectos, mas nunca perdido. E uma coisa assim que Cora Coralina, tem uma frase da Cora Coralina que é legal, Valéria. O rolo da bicicleta, sensacional. Cora Coralina disse assim: nunca volte para um lugar que você foi feliz. É um dos livros da Cora Coralina que eu adoro, né? E a única coisa da Cora Coralina que eu falo, né, eu gostaria de voltar para onde eu fui feliz, na quadra, na escola. Acho que todo mundo quer voltar para a quadra na escola, fazendo jogos, fazendo as atividades. É uma coisa que, se dizer que é a mesma coisa que nós estamos fazendo, não é a mesma coisa. Escola, gente, escola é um lugar de conflito. Você acha meio maluco quando eu falo isso, mas como conflito? É conflito, é vida, é intervalo, é disputa do baldinho na areia, é o bullying, enfim, é tudo. Lá se aprende muita coisa que não se aprende muitas vezes numa sala, na casa. A discussão muito, que nem é muito tempo teve uma discussão que o pessoal fala, não, nos Estados Unidos eles querem dar aula para os filhos. Tem muito pai que tem muita condição de dar aula para os filhos. Que lá pode, não precisa nem escola, o pai ensina, depois ele só faz as provas e tal. Mas ele perde a parte mais rica, que agora está dando valor. Acho que nunca a escola foi tão valorizada, os professores, nunca. Nunca. Todo mundo, pais, as crianças, todo mundo está percebendo como é importante os computadores. A Romeritão foi minha aluna, tudo bem, Rô? Como nós somos valorizados agora. Muito importante. Um dia falaram lá atrás, quando começou os computadores na escola, não, o computador vai substituir o professor. Não, vai ajudar. O computador vai ajudar, e ajuda muito. Isso que está acontecendo agora é uma coisa fantástica, a gente poder conversar com pessoas que estão longe. Essa semana eu conversei com pessoas que estão em Belo Horizonte, essa semana no Pará, enfim, fiz reuniões em um lugar que teria que pegar avião, que eu acredito que não vai acontecer mais. Agora as reuniões serão, dessa maneira, muito mais fáceis, muito mais produtivas. Né? Mas a escola faz a falta mesmo. E isso é importante eles perceberem. Eles não veem a hora de voltar para a escola.
Não vem a hora de voltar para a escola, de estar com a turma, de poder tocar um no outro. Tocar um no outro, encostar no professor, abraçar, beijar, correr, cair, se machucar. Vida. Conflito. Os nossos jogos de quadra, isso é uma coisa que é interessante, né? Ele tem uma porção desse conflito, das relações humanas. Você cria jogo de máquina onde cada um tem um personagem. Por exemplo, nós temos um jogo da Segunda Guerra Mundial, onde cada um tem um personagem, você está num país onde foi invadido, é uma máquina enigma, nós temos um jogo da química, você tem um jogo de um castelo medieval, tudo isso aí para quadra, né? Você falou das aulas bem planejadas, correto? Estamos sendo avaliados o tempo todo pelos pais. Sim, sim. Viu, professor? E é isso aí mesmo, estamos sendo avaliados. E graças a Deus estamos com avaliações boas. Não só nós, assim, o que eu tenho conversado, né? Assim, a maioria está vendo quão difícil e as dificuldades que nós estamos tendo, mas os pais estão gostando. Eu estou sentindo um retorno muito legal, não tanto com as crianças, como dos pais. O professor José Paulo, inclusive, mostrou para mim, né, isso é uma coisa particular, mas ele mostrou para mim que a molecada levantou, do sexto ano levantou, pediu para ligarem a câmera todos, e levantaram cartaz, amo você, tá demais, gostamos de você. Um outro professor nosso, amador também, os alunos fizeram um texto para ele, dizendo, sabendo do sacrifício, da dificuldade e como ele está conseguindo envolver as crianças. É isso, gente. E os pais também estão vendo. E estão vendo como é importante a profissão, professor. Valorizando o que nós fazemos. Porque isso eles não viam antes também. Tem isso também, né? Eles não viam, eles viam as atividades extras, iam na escola para ver as coisas, mas não viam você trabalhando. E agora você está trabalhando. E trabalhando sem medo, tranquilo. Vão acontecer erros. Como um dia aconteceu, pifou a rede toda, pifou. E as crianças estavam na sala de espera. Meu quinto ano estava na sala de espera. E aí, vai como é que vai, o Zé Paulo me ajudou, vamos que vamos, vai e tal. E as pessoas conseguiram começar a entrar, as crianças conseguiram entrar. E eu consegui entrar na aula, o quinto ano, faltavam 5 minutos. Estavam todos lá me esperando. Todos, eles não saíram da sala. Professor, o que aconteceu? Nós estávamos esperando para a aula, tal. Expliquei, pedi desculpa, foi nossa aula para a semana que vem tranquila. E acontece, é tecnologia. Mas o que eu fiquei contente? Eles estavam esperando. Eles queriam minha aula. E quando eu digo a minha aula dos professores, né? Ana Maria, vocês estão planejando para a Semana da Criança, Ana, a gincana virtual. Fizemos a gincana virtual com as crianças assim, por exemplo, para eles buscar os objetos dentro da casa, os pequenos até o quinto ano. E teve uma muito engraçada, que é uma gincana que nós fazemos com eles. Estou falando uma gincana grande para o todo, mas essa é uma gincaninha que nós fazemos com ele. Olha aqui, ó. A professora falou colégio objetivo, ditativo, reunião com os pais, só elogios. Paulo Costa, fala, Paulo. Só elogios. É bem por isso aí mesmo. Né? E você, quando faz uma reunião com os pais ao vivo, você põe a cara para bater, sabe disso, né? Mas eu estou falando dessa brincadeira, onde eles escolhem, você pede 10 objetos para as crianças. Isso depende da idade, menos objetos e tal. E as charadas mudam conforme a idade. E eles têm que esconder. Escondam na casa. Dá um tempo, vão esconder. E aí, você faz uma charada, que eles têm que adivinhar qual é o objeto. E tem que ir procurar o objeto que eles esconderam. Mas depois de esconder 10 objetos, você imagina, né? E tem criança que não achou mais. Divertidíssimo. Não acho mais. Não tem problema, uma hora você acha. Fica tranquilo, não é uma competição. Vamos lá. Que um era o tênis, né? Você faz. Meu nome eu uso no pé e tem o nome de um esporte, né? São charadinhas, são essas gincanias. É que tem tanta coisa, gente, que é difícil. Esta live está sendo gravada? Tá sim. Está sendo gravada essa live, tá? O que eu estou colocando assim, você cria as coisas e o retorno das crianças é muito interessante. E com o tempo foi muito interessante. Eu lembro da primeira aula que eu de hoje. Como é diferente para eles também, né? Até eles, até os pequenos, a organização, falar.
E tem dia que eu falo, gente, vamos deixar o microfone aberto, a última aula de 7 de junho, vamos conversar, vamos bater papo. Dei uma aula de esporte radical, eles comentavam. Enfim, tentar fazer aquele conflito que nós não temos na quadra. Né? Mas que, Cora Coralina, você me perdoe, mas a gente tem que voltar para o lugar que a gente era feliz, mesmo na quadra. Mas, como aquele professor falou que queria a vida de volta, não dá, gente. Não dá, por enquanto não dá. Então aceita que dói menos. E aproveite que você está aprendendo a mexer com equipamento novo, com tecnologia nova. E eu, por causa disso, tenho muitos parentes fora do país. Eu sou italiano, né? Então tem parentes na Itália, tem os sobrinhos na Inglaterra. E todo domingo, 10 horas, nós fazemos uma live. Com o Zoom, conversamos, batemos papo, conversa de dia, com o pessoal de São Paulo, uns entram, outros depois. Assim, uma sobrinha neta, a Alice, linda Alice. Beijo para a Alice. Alice não, a Helena. A Alice já está mais velhinha, a Helena. E aí, essa tecnologia e esse confinamento propicia isso. Nós não estamos vendo mais agora talvez que antes. Então o pessoal de fora está muito próximo da gente. Tem que aproveitar esse tipo de coisa. Agora, é importante, aprendam a tecnologia, aprendam equipamento. Não tenham medo de equipamento. Se você tiver que fazer um PowerPoint, um outro tipo de dispositivo, aprenda. Tem na internet como fazer. Tem esse canal do Zé Paulo, tem muita coisa, como montar um carro. O Zé Paulo é muito didático, né? Ele é uma pessoa que tem uma facilidade terrível, né? Se eu tenho previsão de voltar às aulas, não acredito que volte tão cedo. Isso é uma opinião minha. Mas é o que eu falei para você, se voltar, que jeito que volta? Que pai que confia de mandar a criança na escola? Tudo isso está em jogo. Então eu falo para os professores, vamos prepará-la até o fim do ano. Se acontecer uma coisa antes, vamos trabalhar para esse retorno. Mas se não, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para até o fim do ano. E hoje eu posso dizer para você, assim, a sensação que eu tenho é que a gente está quase com um voo de cruzeiro. As crianças têm noção de como é que é a aula, já estão absorvendo. O Zé Paulo fez uma coisa muito interessante, ele fez um Google Form, uma pesquisa com os alunos que nós estamos gostando de colocar para todos os alunos, né? Quantas horas de sono também, não precisa se identificar. E com ideias e temas, se faz exercício, se faz alongamento, se não gosta, se gosta. E está dando uma planilha muito legal. Isso é uma coisa que também é interessante, que você pode fazer com o Google Form, que o Zé fez e está dando muito certo. O que eu digo, a nossa equipe, assim, cada um trabalhando de um lado, conversando muito. Aí as pessoas falam, pô, mas Paulo, eu sou sozinho. Se o professor fala, eu não tenho trabalho sozinho, uma escola de aula para todo mundo. Chama os amigos. Professor de educação física da escola está com o mesmo problema que você. Igual. Uma coisa só que eu queria falar em relação à videoaula, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a aula como nós estamos tendo agora. Mais ou menos, né? Porque eu não estou vendo vocês e não estou interagindo, mas assim, interagindo pouco. A outra é a videoaula. A videoaula, inclusive nós temos na nossa plataforma de videoaulas, onde você prepara uma aula para um espaço, explica toda a parte de segurança com os alunos e ele faz a hora que ele quiser, do jeito que ele puder, com a supervisão do pai. Que não é ruim não, é legal, mas é um outro tipo de aula. A aula aqui, no tete-a-tete, é mais complicada. Porque você tem que ter um domínio de tudo. Você tem que saber o que está acontecendo. E isso nem sempre é possível, né? Nem sempre é complicado você fazer. Por exemplo, os pequenos, eles podem ficar com a câmera aberta ou fechada, do jeito que eles quiserem. Isso é a privacidade deles. Se eles quiserem aberta ou não. Mesmo na hora do exercício, eu não posso obrigá-los a abrir a câmera. Fica à vontade. Eu gosto de manhã vê-los, né? Vamos conversar, bater papo, chama um, chama o outro, tal. Como se estivesse na escola. Como se estivesse na escola. Mas assim, fique à vontade. Mas é esse domínio. E quando você tem que ter um jogo onde eles têm que participar, você tem que criar um mecanismo, por exemplo, ou na parte escrita, né? Você pode fechar só para você e emudecer as crianças para que eles não falem, ou fazendo individualmente.
Enfim, você tem que fazer um domínio da aula. Essa aula tem que durar 50 minutos e tem que, como uma aula de quadra, ter um ritmo de 50 minutos. E o que aconteceu várias vezes, que a gente prepara os professores, é nunca ficar só com aquela aula. Nunca. Nunca. Eu estava preparando uma aula de arremesso, uma turma, né? Uma aula de arremesso com uma turma, se não me engano, no quarto ano. Então eu tinha pedido para eles 3 baldes, bola de papel ou de bola de meia, que nós já estamos na aula de bola de meia também. Enfim, né? E aí mandei colocar números nos baldes e um papel, e aí ia acertando, arremesso de cima, de baixo, de costas, de pé, enfim. É uma aula interessante. Então, mas uma ideia que não acredito que você já tenha feito também, mas quem não fez, o legal é fazer pote de sorvete ou tupperware, um balde e uma bacia. Tem 3 mais grandes, de baixo para cima, de cima para baixo, de costa, olho fechado, com o pé. Aí um moleque falou, pode fazer de bicicleta? Pode. Deitou no chão, fazer de bicicleta, me mostrou. Foi sensacional. Tem uma que colocou a câmera dentro do baldinho para mostrar que ela só acertava no de 3. Enfim. E vamos fazer a aula, tal, deu alongamento. Poucos tinham alongado material. E aí ia ser difícil eles procurar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a aula. Eu já estava com outra aula preparada. Aí eu fiz a Maratona da Saúde naquele momento para eles. Justamente a Maratona da Saúde. Que eu tinha preparado para outra aula, deixei lá preparado. E aí já fiz essa aula também, já fiz essa aula do arremesso. Sempre ter um plano B. Sempre tem que ter um plano B. Então essa é a ideia. Eu não sei se eu estou ajudando vocês, eu tenho feito muitas reuniões com o pessoal, passando as ideias que na verdade não são minhas, a maioria. São algumas ideias minhas, a maioria da equipe. A equipe é minha, é fantástica, é maravilhosa. Eu não posso dizer nada. Você marca a reunião a hora que você quiser, do jeito que você quiser, o cara está lá na reunião, está no supermercado com a esposa, vai estar com vídeo, eu falo, estou com a minha esposa no supermercado, não estou ouvindo vocês, vou dar palpite. Sempre tentando ajudar. E uma coisa que é importante, quando um lança um jogo, não é mais jogo dele. É jogo da equipe. Esse jogo tem o direito de ser modificado. Ninguém fica melindrado, estou mexendo no meu jogo. Não é o seu jogo, é todo mundo. Improviso com experiência é tudo, é verdade. Algumas coisas, ser velho não é bom, gente. Vocês. Mas ajuda nisso, você fica mais a risco. Sempre tentando prever os imprevistos de uma aula, tanto de quadra como essa virtual. Que no começo eu mesmo achei que ia ser uma coisa muito complicada, depois, usando esse mesmo método de um degrau de cada vez, descobri que não era tão complicado assim. Não é tão complicado assim. E você, quando sai uma aula gostosa como a de hoje, né, de ciclismo, que a gente discutiu muita coisa com as crianças, ou quando você fiz uma aula de Olimpíada, foram 5 aulas de Olimpíada, gente. Muita coisa boa. Peguei alguns aspectos, assim de racismo que aconteceu nas Olimpíadas, sobre preconceito, uma Olimpíada de 1912, de Torpe, um índio americano que foi o melhor atleta, teve um prêmio especial do Rei Gustavo, voltou para os Estados Unidos e arrancaram todas as medalhas dele porque ele tinha jogado beisebol no anterior e ganhado $20, porque ele precisava comer porque ele era pobre, mas ele era índio. E eles sabem que eles fizeram coisa errada, isso é discutido até hoje. Devolveram as medalhas deles em 82, ele já havia morrido. Ele era um superatleta, está no Hall da Fama do basquetebol, do beisebol. Tem uma cidade com o nome dele hoje. Foi considerado o melhor atleta da primeira metade do século nos Estados Unidos. E tiraram as medalhas deles. Foi uma discussão fantástica, uma discussão linda. Entende? Quando você pega uma coisa e contextualiza o que aconteceu aqui. E esse negócio de amadorismo, que isso aí é muito babaca. Isso foi feito pelas elites da época que não queriam que os pobres participassem da Olimpíada. Vocês sabiam disso? Não tem nada a ver com o amor ao esporte, nada disso. Eles sabiam que um operário era muito mais forte que um lorde na Inglaterra. Os atletas da primeira Olimpíada que saíram dos Estados Unidos eram todos universitários, né?
E um deles, que ganha a primeira medalha deles, que foi o Jim Conner, que era da comunidade irlandesa, pobre, bolsista em Harvard. Ele era bolsista em Harvard. E falou, eu quero ir para a Olimpíada, só que eles têm que pagar passagem. Então a comunidade juntou dinheiro para ele ir. E a universidade falou, você não pode ir, se você for, você perde a bolsa. Eu falei, então eu perco a bolsa. Eu vou. E foi a primeira medalha de Olimpíada moderna, salto triplo. E é legal você discutir isso com eles. É legal, é uma coisa que gera conteúdo para eles. Né? Gente, 19 horas. Sair da escola. 19 horas eu preciso encerrar com pena. Não deu para falar tudo, eu espero ter ajudado. Quer dizer, você falar sem poder mostrar o que a gente tem aqui, tem muita coisa. Nós já estamos com mais ou menos uns 30 jogos feitos. 30 jogos. E aulas de Fundo 2, mais ou menos umas 45 aulas. Ok, gente? Infelizmente tem que deixar um beijão para vocês, um beijão. Beijo para todo mundo que está aí. E quem teve a paciência de me aturar, tá bom? Grande beijo, gente. Tchau.